Graça e paz do nosso Deus, mais uma exposição bíblica no canal Frutificar. E queridos, nessa oportunidade eu quero dizer que esse estudo foi dedicado para você, queridos. Exatamente. Você que está atrás dessa câmera e de repente deve estar pensando, o que será hoje? O que será esse tema? Queridos, eu quero dizer que hoje é o dia de renovar as esperanças e também renovar a sua fé. Essa exposição ela tem como tema o amor que supera a fraqueza. Queridos, nosso texto base, ele se encontra em João, no seu capítulo 21, versos 15 até o 19. Será que você já se pegou pensando que amava ao Mestre de tal maneira que você romperia grilhões, que você saltaria muralhas, que montes seriam pequenos diante daquilo que você tinha disposição para fazer? E hoje, diante da realidade que você vive, você vê que nada ou muitas dessas coisas não aconteceram. Ou no momento em que você, com fervor, você falou tanto no amor que tinha para com o Senhor, e hoje vê esse amor tão esvaído, um amor que está morno, um amor que está quase se apagando. Seja o que for, queridos, o que eu quero dizer hoje é que essa exposição, ela vai trazer um renovo à tua alma. Então fique comigo, não pare, não pule, não adiante, queridos. Fique aqui comigo até o final, porque o Senhor Jesus, o Eterno, vai falar com você. A palavra do Senhor vai falar com você e hoje você vai sair cheio da presença do Eterno. Então, queridos, sem delongas, vamos ler o que diz a palavra do Senhor. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito pela terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que, quando eras moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas, quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. Bom, amados do Senhor, essa palavra aqui você já deve ter ouvido milhares de vezes. Exatamente no terceiro momento em que Jesus, depois que ressuscitou, ele tem a sua aparição. Ele está aparecendo ali pela terceira vez. E naquela oportunidade, estavam os discípulos de Jesus totalmente afastados do propósito no qual o Senhor tinha lhes ordenado. Eles estavam ali em uma pesca, eles estavam à vontade e parece que a vida tinha tomado um curso diferente depois que o Senhor foi crucificado. Então, queridos, uma vez que isso acontece, o Mestre aparece e Pedro estava ali com as vestes que não eram apropriadas e ele ficou envergonhado. E diante de um jantar, acontece a conversa no qual nós estamos falando aqui. Queridos, eu gostaria de trazer algumas lições de que vai falar com você. Eu tenho certeza que essas lições que trazem para Pedro aqui, que é o amor que supera a fraqueza, com certeza você vai se emocionar, porque você vai entender que ele sempre te amou, ele sempre te ama e ele sempre te amará. Então, queridos, mediante essa introdução, eu gostaria também de pedir a sua ajuda, meu amado. Gostaria de pedir que para este canal,
que fala sobre a palavra do Senhor, você pudesse escrever, compartilhar, comentar. Queridos, vamos levar o evangelho mais longe, vamos falar da palavra de Deus. E eu peço aqui, se esse canal tem abençoado a tua vida e também tem servido como um instrumento para poder levar uma luz, eu peço que você também possa sempre estar conosco. Se é a primeira vez, seja bem-vindo. E se você já veio outras vezes, que você continue vindo sempre, porque o Senhor tem uma palavra para você. Bem, amados, mediante isso, como eu disse aqui, o mestre estava com um diálogo com Pedro. E o interessante é que a primeira lição que nós vamos ver é que o mestre vai perguntar 3 vezes se Pedro o amava. Mas, quando ele faz essa pergunta, é praticamente uma autoanálise ou uma autoavaliação do amor que Pedro tinha para com o mestre. Jesus pergunta: tu me amas mais do que estes? Ou seja, Pedro, tu me amas de verdade? E vale ressaltar aqui que as 2 primeiras vezes que o mestre está perguntando a Pedro se ele o ama, ele está usando o verbo agapasme. Esse amor ágape é aquele amor incondicional, sem reservas, que tem a disposição até de dar a sua própria vida para o outro. Tu me amas suficientemente? Tu darias a tua vida por mim? Tu me amas de forma incondicional? Me amas sem reservas, Pedro? E a resposta de Pedro, nas 3 vezes que o mestre pergunta, é com o verbo grego filéu. É aquele amor que é mais humano, é aquele amor de colega, um amor mais amigo. Eu gosto do Senhor. Era como se Pedro estivesse dizendo isso, enquanto o mestre estava falando: amas-me? Ele responderia: eu gosto do Senhor. Eu não tenho todo esse amor, eu não tenho essa amplitude, mas eu gosto do Senhor. Então, pela segunda vez, o mestre ele vai usar o mesmo verbo, agapasme, Pedro, e ele vai utilizar novamente: eu gosto do Senhor. É um amor filéu. E nós vemos que na terceira vez, então parece que o mestre ele vai se adequar ao amor, ao tipo de sentimento que Pedro estava ali externando para com o Senhor. E ele vai dizer: Pedro, filéus-me, quer dizer, você gosta de mim desta maneira? Então Pedro, ele agora vai entender que enquanto o mestre estava falando se ele o amava de forma incondicional, ele vai para o nível de Pedro e ele fala: filéus-me. Você gosta de mim, Pedro? Você me ama a esse ponto? E aí ele reconhece e fala: tu sabes de tudo? Tu conheces tudo? Sabes que eu te amo. Sabes que gosto do Senhor. Queridos, a primeira lição é muito importante, exatamente porque foi a introdução que fizemos aqui quando abrimos essa exposição. E temos a certeza absoluta que a caminhada cristã ela não é fácil, nem no início e nem no seu desenvolvimento, principalmente porque quando iniciamos, temos uma sede, uma fome tão grande, temos um amor que parece que vai sair do peito, de tão grande. E queremos fazer tantas coisas, queremos prometer tantas coisas, queremos fazer que nem Pedro, que na verdade, no momento em que o mestre estava falando sobre tudo o que iria acontecer, inclusive a traição que o Filho do Homem iria ter, então ele fica: não vou escandalizar do Senhor, não, de forma nenhuma, jamais me escandalizarei. Então é o momento em que o mestre diz para Pedro: na verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Amados, e esse momento em que o mestre está conversando com Pedro é exatamente o momento em que Pedro já tinha negado ao mestre.
E com certeza, dentro dele ele estava abalado. Ele estava abalado porque ele ouviu do próprio mestre o que aconteceria. Mas ele, em sua certeza naquele momento, ele poderia ter ficado descrente, ou até mesmo eu vou negar ao mestre? Como? Isso é impossível. Mas isso aconteceu, queridos. E ele estava ali naquele momento sendo ali perguntado pelo mestre: amas-me? Queridos, essa autoavaliação é muito importante. Muito importante. Eu não sei se hoje, de repente, você está pensando: será que eu estou amando ao Senhor da forma e maneira que Ele merece? Será que eu estou fazendo conforme eu prometi? Será que eu estou fazendo da forma que eu me prontifiquei? Da forma que eu coloquei em oração, coloquei diante de várias pessoas? Eu não sei. Eu não sei em que nível, intensidade ou até mesmo o tamanho que tem sido o seu amor para com o mestre. Mas essas perguntas que o mestre faz a Pedro o fizeram ter uma autoavaliação e analisar o momento em que ele estava. E eu quero começar dizendo que se você está também se autoavaliando, autoanalisando, tenha certeza que o amor que Jesus falou nas 2 primeiras vezes com Pedro é esse amor que supera aquilo que não temos força e nem poder para fazer. E eu gostaria de falar de uma segunda lição. Queridos, a forma como o Senhor, Ele acabou mostrando que Ele também é capaz de nos amar, na forma e maneira como temos a capacidade de amá-lo, trouxe um plus, trouxe um renovo a Pedro, porque Pedro entendeu, por mais que ele ficasse triste pela terceira pergunta e pela forma no qual ela foi feita, mas veja que em todas as vezes em que ele respondia, Jesus falava com certeza: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Queridos, aquele momento era um momento delicado para Pedro, porque não era somente ele que sabia que tinha negado a Cristo, outros também sabiam que ele tinha negado. E como ficaria ali ele diante da comunidade cristã, a pessoa que mais estava próxima do Senhor, nos momentos mais difíceis, nos momentos mais íntimos, onde o mestre falava o tempo todo, e ele o negou. Queridos, essa segunda lição nos traz que, assim, na mesma proporção que muitas das vezes nós podemos decepcionar o Eterno, na proporção igual e maior, Ele nos ama. Entenda isso, guarde aí para você. Nas 3 vezes em que Pedro abriu seus lábios para negar ao mestre, foram 3 vezes em que o mestre perguntou: me ama? Por quê? Porque ele estava ali demonstrando o amor dele para com Pedro e queria ali ver o amor que Pedro tinha para com ele, para o restaurar. Queridos, as 3 vezes de negação foram as 3 vezes de pergunta, e ali Pedro ficou no momento triste, mas ele começou a entender. Tanto que nós vamos ver na sequência, nessa terceira lição que nós podemos tirar dessa passagem tão linda, onde o amor do Mestre nos permite crescer a ponto de o amarmos até o fim. Queridos, se Jesus não tivesse tratado a Pedro naquele ponto onde ele se sentia machucado, onde ele se sentia um traidor, porque ele fez algo que com certeza ele mesmo estava abominando, mas o mestre estava mostrando confiança em Pedro. Apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Ele estava dizendo: olha, ame a todos aqueles
dos quais eu lhe der para cuidar. Isso é importante, queridos. É muito importante nós entendermos que há algo que, mesmo que estejamos fracos, mas nunca se esqueça que há uma obra no qual o Senhor, o Eterno, Ele conta com você. E por mais que hoje você sinta que você está, de repente, traindo a confiança do Mestre, você está longe do ideal ou daquela forma no qual você acha e tem certeza que o Mestre merece da sua dedicação, do seu amor, da sua conduta, mas Ele confia em você. Ele confia em você, meu amado. Então, não deixe jamais que o amor do Mestre fique longe de você. Permita que esse amor, que supera tudo, que acaba nos constrangendo, ele também possa entrar em seu peito, possa também lhe contagiar e você possa ter a oportunidade de crescer a ponto de ter maturidade para ir até o final. É esse o ponto em que Pedro está ali sendo restaurado. E como quarta lição, queridos, que eu tenho certeza que é a mais impactante de todas e que eu quero logo dizer, mas antes de mais nada eu quero lhe lembrar, te dar o lembrete de você se inscrever nesse canal, compartilhar nas suas redes sociais, também possa comentar, dar o seu like. Se está te abençoando, dê o like, querido, porque vai ajudar a esta tão grande obra. E como quarta lição, querido, nós temos aqui que a confiança do Eterno, de amarmos a quem precisa como Ele nos ama. Como nós dissemos aqui, queridos, veja que se nós formos olhar, essa palavra é muito forte, queridos, é muito forte. Veja o que diz quando ele vai pela última vez, pergunta e Pedro responde. Ele vai falar assim, logo na sequência: na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, veja que o mestre já está falando do futuro de Pedro, já está falando do desenvolver de Pedro, já está falando da maturidade de Pedro. Quando você era moço, você andava e fazia e ia por onde você queria. Você podia fazer tudo, mas agora você estenderá suas mãos. E o que é estender as mãos, queridos? É isso. Como Pedro morreu, crucificado. O mestre já estava mostrando como Pedro morreria. E estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. É evidente que por mais que seja um privilégio maravilhoso dar a sua vida pelo mestre, mas aquele não é um lugar agradável, jamais. Mas ele chegou a tal ponto, queridos, e nós sabemos que ele foi até o fim, porque ele foi firme, restaurado, e dali ele nunca mais fraquejou a ponto de ter um momento sequer que ele duvidasse que ele amava o mestre. Eu gostaria aqui de dizer a você, meu querido e amado irmão ou irmã, independente do horário que você está vendo, eu vou te pedir que em sua casa você possa fazer uma oração, falar com o Eterno e pedir que Ele restaure as suas forças. E se hoje você se sente fortalecido, peça que Ele continue te mantendo fortalecido. Que a graça e paz do Eterno esteja contigo. Que o amor do nosso Senhor possa cobrir a tua vida, tua família, tua casa e o teu chamado. Que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde em nome de Jesus.